O pior momento foi literalmente quando eu me vi numa situação que eu não conseguia sair de casa. Houve um ator da Globo agora, o cara lançou um curso para ajudar os homens a enfrentar os piores momentos, porque, por incrível que pareça, os homens são o último degrau aqui a serem ajudados, a serem compreendidos e tal. E houve uma avalanche de crítica contra o cara e tal, e tal, e tal. E eu acho que aí eu vejo a necessidade Entendi. disso ajudar, da conversa, né? A pior dor é a dor da alma. É você saber e querer fazer algo e o seu cérebro falando que você não vai conseguir fazer. Meu próximo nível é ser visto e de repente ser inspiração para outra pessoa. Olá pessoal, eu sou Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos pessoas com experiência, história de vidas fantásticas que irão nos inspirar a alcançar o tão sonhado próximo nível. Pessoal, e o episódio de hoje é imperdível. Mas antes de qualquer coisa, você está chegando aqui agora, não conhece ainda o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo, ok, pessoal? E, gente, olha, sem mais delongas, nosso convidado de hoje, meu amigo aqui, Bruno Suede. Depois a gente vai saber o porquê do Suede, ok? Brunão, seja bem-vindo ao BPN Podcast. Ok, obrigado. Aqui para mim está sendo uma honra, um privilégio. Para mim é fora do normal só de ter vindo aqui. Eu acredito que a gente está trilhando um trabalho muito bem feito e algo que possa vir direcionar outras pessoas, caso nossa experiência de vida, né? Beleza, Brunão, me responde aí. Qual foi, para a gente já começar com esse podcast aqui já no clima já, qual foi o pior momento da sua vida, cara? Pior momento. O pior momento foi literalmente quando eu me vi numa situação que eu não conseguia sair de casa. Esse foi o pior momento. Mesmo querendo, não tinha força. Sabendo que eu tinha compromisso, eu tinha uma empresa para tocar. Foi a fase da nossa não, né? Já foi a bendita o fruto da depressão. E essa foi a minha pior fase. Que é algo que, como se possa dizer, que não está no nosso comando, né? É que a gente fala, a gente se preocupa com muitas coisas na vida e não se preocupa com o principal, que é a parte mental. Então, eu querendo sair, eu precisava sair e não tinha força. Esse foi meu pior episódio. Cara, e eu, às vezes eu fico pensando, Uhum. como é que começa isso? Porque eu tô com, por exemplo, me dá uma dor de cabeça, eu sei quando a dor de cabeça começou. Eu machuquei o braço, eu sei como que o braço começou. Como começa isso, cara? Eu não sou especialista, né? Posso falar Isso, no seu caso, no como é que meu foi? caso. No meu caso, acredito que, apesar que teve uma situação muito peculiar, familiar, entendeu? Decepções, né? Que a gente vai tomando no passar da vida. E isso me fez que eu começasse a questionar. Pô, eu não sou bom pai, eu não sou bom filho, eu não sou bom marido. Aí que vem o X da questão. Você começa a se questionar e começa a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Se eu não Cara, estou servindo as pessoas, eu não tenho um propósito mais na vida. Aí sim, aí pegou. Aí você começa a dar atenção no que não poderia dar, as coisas negativas. Quando você começa a dar atenção às coisas negativas, aí sim, isso começa a tomar uma proporção muito grande. Aí começa você ter que procurar ajuda, pedir ajuda, porque é algo eu falo muito com meu pai. A gente estava antes do podcast começar, você me fez lembrar aqui agora. Eu falei que meu pai falasse: Nossa, Bruno, como é que se pode? É você ser um poste sem a função principal de iluminar. caramba, cara. Você sabe que tem que iluminar, você sabe que
A sua função é essa e você simplesmente para. Curto-circuito. Pum. Acabou. Você pode vir. As pessoas têm muito preconceito. Às vezes as pessoas falam, isso aí é frescura. A pessoa não quer sair de casa. Não é, gente. Não é. É muito sério. É algo assim que poucas pessoas têm coragem até de falar, mas é algo que eu aprendi muito, tá? Até Imagina. porque eu estou aqui devido a isso. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu acredito que eu não estaria hoje assim, para me tirar do foco e me tirar, como é que eu posso dizer, do meu propósito, eu tenho que levar muita pancada. E as pancadas que eu já levei não foi brincadeira, não. E eu vi que eu consegui superar. Mas uma coisa eu falo, tem que ter muita fé. Rapaz, te vendo assim, cara, e até te acompanhando pelas redes sociais, Uhum. você é um cara treinado, treina, pô, cuida da saúde, forte. Cara, Sim, como é que um cara desse. isso aí, você falou. Tipo assim, fazia parte da minha rotina, entendeu? Começar, para você ter ideia. Uma foi a gente falar de podcast, é muito bom, que eu vou lembrar aqui, uma das coisas que me ajudou, tá, a sair dessa situação. Você já ouviu falar Pablo Marçal? Sim, Então, minha depressão foi na época de 2021. tava no meio da pandemia ali. 2021. Você acha que a pandemia teve alguma coisa a ver com isso, cara? Ajudou, né? Porque essa questão, não posso sair de casa e tudo, mas eu estava no auge. Eu estava acordando 4 horas da manhã para nada mais, nada menos correr 10, 15 quilômetros. Você vê, essa era a minha rotina. Acordava, corria. Rotina de atleta, né? E de maluco, né? Porque eu não Sim. sou. Eu sou o cara que acompanha justamente as pessoas que estão no próximo nível para a gente tentar caminhar junto e ter um maior propósito. Fazendo musculação, nunca foi meu propósito ficar forte, não, era questão de saúde mesmo. E até devido à correria do dia a dia, a gente conseguiu ter um tempo para nós. E foi algo que me afetou muito, porque eu deixei de fazer isso tudo. Para você ter uma ideia, você que está de casa, você não tem noção algo que eu passei. Foram 3 anos de depressão. Nossa. A gente está falando 3 anos de depressão profunda. Aí você fala assim, pô, mas como é que você fez? Eu não sei, foi algo de Deus, tá? E acima de tudo, as pessoas que estão no nosso lado. Foram 3 anos de depressão profunda e 6 meses. Você sabe o que é 6 meses você não colocar o rosto para fora? Que isso, cara? 6 meses eu fiquei dentro de casa sem colocar a, a cara na janela. É algo assim. Quando eu consegui, para você, então, pra você ver como é que a nossa cabeça é algo fora do normal. Tem até algo que eu estava lendo, eu esqueci o nome do livro. Como é que fala? Pessoa quando é presa, eu esqueci o nome, fugiu aqui agora. A pessoa vai passar por esqueci Uma completamente. prisão, né? Tortura, uma das Tortura, né? torturas. Pra você ver como é que a nossa cabeça é tão forte. Uma das torturas era a pessoa ficava amarrada e ficava pingando uma gota na testa da pessoa. Ficava lá pingando, pingando. E aquilo era tão profundo que na cabeça da pessoa, ela ficava sozinha e pingando. Era só isso a tortura. Uma gota d'água, gota d'água, gota d'água. Aí a pessoa que ficava lá no rádio falava assim, ó, em 2 horas essa gota, ela vai começar a fazer com que você pare de respirar, isso, que aquilo. Resumindo, a pessoa ficava tão focada no que a pessoa falava e na gota batendo e a consequência daquela gota, para você ter ideia, devido às falas que eram faladas para a pessoa morria. Olha só. A pessoa morria devido ao que ela falava para o subconsciente dela, falava, não, estou ficando sem ar, estou sentindo frio, estou fazendo. A pessoa parava de respirar e morria. Para você ver que força tem a nossa mentalidade. Quando você foca em algo negativo,
Você pode ter uma BMW, você pode estar com 10 milhões na conta, que você não vai ficar satisfeito com aquilo, você vai focar só em algo ruim. Isso. Eu vejo você falando isso, cara. Eu gosto muito de citar partes da Bíblia. E tem uma Isso. parte que me chama muita atenção, porque às vezes a gente acha assim que o cara, o personagem bíblico é o super-herói, o Uhum. super-homem. E tem uma passagem de um cara que era considerado um profeta, e ele tinha tido uma grande vitória sobre o exército inimigo e tal. Sobre o exército inimigo, não, sobre os outros profetas que Uhum. estavam desafiando ele ali. Ele acabou de ter uma grande vitória, estava sendo ovacionado na nação. De repente ele recebe uma notícia, cara. Uma rainha lá, alguém manda falar: Ó, eu vou te matar, uma notícia ruim assim. Uhum. E ele vai para uma caverna. Cara, aquele mesmo cara que semanas atrás ele estava ali tendo uma grande vitória, de repente ele se vê dentro de uma caverna, ele chegou a pedir o final da sua própria existência, né? E ali ele foi encontrado. Então, assim, é uma coisa, você falando isso aí, enquanto você falava, Uhum. eu vinha esse flash aqui, cara. Eu falei, poxa vida, como que todos nós estamos sujeitos e como que as palavras ou as notícias podem Sim. desencadear coisas, né? Não, com certeza. E hoje a gente vem com a internet, com essa evolução de tudo, as coisas são muito fáceis e as pessoas têm de comparar a sua vida com a outra. Nossa, isso é uma. Então, o que acontece? A gente vê muito, cada um tem seu tempo, cada um tem seu propósito e cada um tem a sua vivência. Então, você não pode comparar, "Ó, pô, eu tô com 50 anos, não conquistei nada na minha vida", mas o conquistar é o que para você? É muito relativo, né, cara? Essa é a pergunta que você tem que falar. O sucesso é o que para você? Às vezes o que você está tanto correndo atrás, a pessoa que você acha que já chegou lá, ela não tem aquilo que você mais tem. Que é o que hoje, isso é muito importante eu falar, eu fico até um pouco emocionado, porque acontece. Hoje eu tenho uma mulher do meu lado que passou esse momento comigo. Isso que eu ia te falar, cara. Como é que foi essa rede de apoio aí, cara? Essa rede de apoio foi crucial, tá? Foi crucial. Minha esposa Natália Coimbra, beijo. Não posso Tá deixar de vendo aí, falar. né? Nossa, está vendo? Espero que esteja vendo. Com certeza. Então, o que acontece? Foi uma pessoa que tem algo que as pessoas falam o seguinte: você só vai saber o que é o amor a partir do momento que você é inútil para outra pessoa. Boa frase, uma frase forte essa, cara. Então, eu fui completamente inútil para minha esposa. Eu não tinha nada a oferecer a ela. Você imagina uma pessoa. Eu tive uma reserva, vamos falar reserva financeira, que me fez ainda ficar esses 6 meses, quase, praticamente um ano. As coisas estavam sendo pagas, mas chegou um ponto que o dinheiro acaba. Aí que vem a parte do empreendedorismo. A gente que é empreendedor, todo dia a gente acorda desempregado. Todo dia a gente acorda desempregado. Todo dia a gente tem dívida. Mas para pagar essa dívida a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar muito. Então, você imagina uma pessoa depressiva, sem sair de casa, precisando trabalhar, tendo os compromissos que tem, e a minha esposa do meu lado. Não é para qualquer mulher, não. É, Porque foi hoje guerreira, né, cara? foi muito. Hoje, casamento tá parecendo algo assim, sem muita importância, né? Hoje você vê a pessoa casa, casou, separou, tá arrumando outro, é como se fosse algo descartável. E não é. Então, ela me mostrou o seguinte, da minha inutilidade em todos os aspectos, como um homem de casa, como um provedor, ela estava lá do meu lado. Então, eu só tenho a agradecer. Um beijo, meu grande amor, Natália. Eu não posso deixar de falar isso. E a minha família, né? Meus irmãos, a Brena, Bianca, meu pai, minha mãe, coitada, nossa, sofreu muito. Porque o que acontece? A família toda sofre, né? Sim. A família toda sofre porque a família sabe quem você é, sabe do que e não entende, né? A família também fica perdida, a família não sabe para onde correr. Aí fomos ao médico, tem que procurar médico, tem que procurar, tem que tomar remédio, entendeu? E eu era muito resistente a isso. Comecei a tomar remédio,
Você que toma, você sabe, acaba afetando, né? Temos adultos aí e tudo, acaba afetando a parte sexual. Então, ou seja, você fica assim, não, mas vou tomar esse remédio aqui, o negócio não tá funcionando, meu casamento vai acabar de vez agora. Aí o que acontece? Então você tem que ser focado e disciplinado. Então tem o desmame, né, dos remédios. Então isso eu consegui com essa rede de apoio, além da rede de apoio familiar, é muito importante você procurar um profissional. Seja ele psicólogo, seja terapeuta, seja o que for, tem que procurar. Você tem que ter um caminhamento médico. E acima disso tudo, o principal, Deus. Importante, né, cara? Não, muito Deus. importante. É Deus. essencial, né? Essencial. Eu vi essa semana, e a gente falando aqui, boa parte da nossa audiência é masculina, né? Rapaz, houve um ator da Globo agora, o cara lançou um curso para ajudar os homens a enfrentar os piores momentos, porque, por incrível que pareça, os homens são o último degrau aqui a serem ajudados, a serem compreendidos e tal. E houve uma avalanche de crítica contra o cara e tal, e tal, e tal. E eu acho que aí eu vejo a necessidade disso ajudar, da conversa, né? A gente tá andando aqui, o papo tá fluindo, né, cara? Tá fluindo. Deixa eu te falar, como é que foi sua infância lá no início? Eu não vou chegar lá no Bruno Suede, conhecido aí aqui de fora e na região, mas como é que foi o iníciozinho aí, cara? Minha infância? A minha infância foi travessura, muita travessura. Graças a Deus eu tenho 2 irmãs, uma mais nova e a Brena. Na verdade, a Globo, sinto muito te informar, mas BBB é Bruno, Brena e Bianca. BBB já tem em casa, né, cara? Tá em casa, já tinha antes, entendeu? Então, o que acontece? Minha irmã caçulinha, bagunceira junto comigo. A minha outra irmã, Brena, a mais velha, ela é o oposto meu e da minha outra irmã caçula, Bianca. Ela sempre foi muito centrada, estudiosa. Um beijo, Brena, Bianca. Foi muito centrada, estudiosa, tanto é concursada hoje, trabalha como essa parte de saúde e tudo. E a minha infância foi de travessura. Graças a Deus tivemos uma união muito forte. Aí tem um lance também que me fez você me lembrar, como é que a gente conversando, a gente vai recordando. Algo que pode ter afetado diretamente essa minha queda, e parece que não, na parte depressiva. Os meus pais se separaram. Então teve uma ruptura de laços Teve uma ali, né, cara? ruptura de laço muito grande. Meus pais são amigos, né? Apesar dessa ruptura que teve, mas o meu pai era como irmão para mim, né? Entendi. Eu era um molequinho mais novo, tinha aqui uns 13 anos mais ou menos quando meu pai se separou da minha mãe. E eu não tive mais essa convivência paterna, né? Então, querendo ou não, isso pode, né, com o passar do tempo, parece que não, pode ser uma das causas, né? Enfim, tanto é que a gente vai conversando, né, como é que as coisas vão surgindo. Porque teve o lance familiar, né, particular, que aconteceu na minha vida, no qual que me fez entrar numa depressão mais profunda. É onde também me recordo essa separação dos meus pais. Foi onde eu comecei a me indagar. Não, eu não sirvo para ser pai, eu não sirvo para ser marido, não sirvo para ser filho. É onde a gente começa a pensar as bobeiras do dia a dia. Então, minha infância foi muito boa, entendeu? Teve muita. A gente. Essa questão de família hoje, que não sei se você tem esse costume, de todo mundo sentar à mesa, agradecer pela comida. Isso é bom, isso é importante. Esse costume vem dos meus pais. Hoje eu entendo não só dos meus pais, mas eu acho que veio da minha avó, que era a mãe da minha mãe, que morava junto com meus pais, entendeu? A minha avó Terezinha, que não está mais aqui presente, mas é uma que foi uma grande, me ajudou muito nessa área de empreendedorismo. Tudo que eu falava que eu ia fazer, ela falou, não, faz sim que vai dar certo, vai, corre atrás e tudo. Ela viva ainda, ela viu eu começando a engatilhar e tudo. Eu ainda, você fala isso, é uma honra para mim, mas eu tenho muito ainda que aprender. Eu ainda tenho que ir muito para o próximo nível ainda, mas vamos chegar lá. Vamos que vamos, nós estamos aqui para isso. A gente falou do seu pai, rapaz, mas eu vi aqui, cara, você comentou comigo, você teve um tio que teve uma participação também muito interessante na sua vida. Fala um pouco desse seu tio aí, cara.
Esse meu tio é, como posso dizer, Brasil. Ele foi representante por muitos anos da Vicunha. Vicunha, para quem não conhece, é a grande parte têxtil, né? Forro de bolso, jeans. Então, era uma das grandes empresas multinacional e tudo. E meu tio era representante. Você vai olhar, todo mundo, você de casa, todo mundo tem aquele tio rico, né? Esse era meu É o tio. tio rico, né? Era meu tio rico que eu sempre olhava para ele e falava, era o tio que chegava com o carrão. E ele era o seu próximo nível. Ele era o meu próximo, ele sempre foi o foco ali. Ele Certo. sempre estava, todo ano trocava de carro, trabalhava e tudo. Eu falei, opa, um dia eu quero ir lá. Era o tio que dava aquele presentinho mais caro. Epa, Ô, sempre tem. dava um carrinho de controle, meu carrinho de controle meu remoto, foi ele que me deu. Então, o meu tio é o seguinte, e eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar com ele na seguinte situação, como se fosse um pré-posto. A Vicunha tinha a parte de tecido, meu primo Fabrício também trabalhava, minha mãe até chegou a trabalhar com ele. Enfim, meu tio tem uma particularidade muito importante na minha vida, porque você imagina a fera que ele é. Ele simplesmente estava ligando para o cliente: Ô, fulano, tal, tal. Aqui, ó, vai ter aumento de preço esse mês, tal, tal. Você não quer fazer um pedido maior esse mês, não? Porque antes do aumento, você já pede. Resumindo, a lábia e o e a força dele da venda era tão grande que eu olhava aqui e falei, não é possível. Resumindo, não existia o aumento, não ia ter o aumento daquele mês, ele conseguia vender 3, 4 vezes mais para aquele cliente, ele conseguia, numa venda, vender para o ano todo, através de uma simples. Ele falou: "Eu tô com a folha aqui", mentira, que folha? Não tinha folha Tinha nenhuma na folha nenhuma. frente dele. Eu tô com a frente aqui, recebi um e-mail, recebi. O cara Então, era bom de lábia, era né? bom de lábia, mas era um tipo de bom de lábia assertiva. Certo. Tipo assim, ele precisava fazer a cota dele, enfim. Foi um grande representante da Vicunha, um dos maiores que teve. E hoje foi uma referência a mim. Hoje ele já está aposentado e tudo, mas não deixa de trabalhar, sempre está inventando Qual que moda é o nome novo. dele? Brasil, Carlos Brasil. Roberto Opa, Brasil. esse é o cara, hein? Ele foi uma pessoa que fez eu espelhar essa parte de venda, que me fez falar: opa, eu acho que dá para ganhar um dinheirinho comprando, vendendo, negociando. E foi a pessoa que me deu oportunidade. Eu aprendi muita coisa ali com ele. Aprendi muito. Enquanto ele vendia esse, ele me deu a oportunidade de ser representante da Washilon. Era Zipper. A concorrente nossa na época era YKK, corrente. Então eu vinha com Zipper importado. Aí eu vendia para todo mundo, essa balharia, esse pessoal tudo aí que fazia. O Samuel, São Benedito, São Bernardo, eu rodava tudo lá e vendia muito. Me deu a oportunidade, ganhei um pouquinho de dinheiro, mas aí vem a outra parte, começou a cair um pouco, as fábricas começou a quebrar e tudo. É onde que eu entrei, por acaso, de gaiato no navio na área de comunicação visual. Eita. Então foi aí que nasceu o Bruno Vendedor, né? Isso aí que nasceu. Aí Cara, que eu nasceu. vejo que, assim, eu consigo muita gente, assim. Eu fiz um exercício há uns 5 anos atrás Uhum, de observar as pessoas que estão a 3, 4, 5 passos à frente de mim, uhum. que seria o meu próximo nível. Certo. Então, todos, identifiquei uma coisa, em todos em áreas distintas: direito, administração, medicina, né, área de saúde, química, farmácia, indústria, enfim, todas as áreas. O que todo mundo tinha em comum é que todo mundo sabia vender. Entendi. Todo mundo sabia vender. Sim, isso é Então muito foi aí que importante. nasceu a sua aptidão para vendas, né? Sim, eu tenho por mim, levando muito não. Não, não. Eu saía de casa para você ver como é que a mentalidade, quando você está focado, é legal, né? Eu saía de casa, tem que receber sem não. Olha só, que maluquice. Fala, eu saí de casa e receber sem não. Quando eu recebi o primeiro, eu falava, ô Glória, Já foi o contando primeiro. só 99 agora. Ou seja, eu nunca recebi esses sem não. Porque entre os não, havia um sim. Sim. Então, o que acontece? Eu sempre voltava com um sim para casa. Então, ou seja, essa coisa de venda é muito importante. Hoje, se você sabe vender, por mais que você fale, não tem aptidão, não tem, a gente está sempre se vendendo.
Essa lógica que você pôs aí do sim, do não, muito interessante, né? Porque você não Sim, precisa de 100 não, você precisa de 3, 4 é sims. isso aí, é isso aí. Então, ou seja, a minha meta era chegar, eu não vou receber, se receber, poxa, outro dia, tem mais 100 não para receber. Então, ou seja, a partir do momento que começa a receber 100, as coisas começam a se alegrar, né? Começa. A gente começa, opa, recebi um 100 ali, deixa eu ir para casa, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Essa crise no setor têxtil, eu particularmente vi isso Uhum. acontecer com os meus olhos, até porque os meus pais, meu pai, ele é do setor, veio do setor têxtil, e ele é um cara que acompanhou, né, desde o ápice, né, até o declínio, de repente com a chegada dos produtos Importado. importados nessa área e tal. Uhum. Como é que foi viver isso, cara? Então, quem na verdade sentiu isso foi as pessoas, os fabricantes, né? As grandes empresas. O que acontece? Pouco que eu percebi, a gente lidava aí, não sei se você lembra, a Ingrid. Tem, Sim, pô, a gente está era uma falando de uma, potência, era uma potência. Chegou a ter não sei quantas lojas, muito funcionário. A Ingrid chegou, quebrou. verdade. Se você vê aí, ele tem uma loja. Não sei nem se ele está fabricando hoje. A gente está falando de empresas aí que davam 50, 100 empregos direto. Diretos, né? A gente está falando de Juiz de Fora. Pessoal, até fazer um corte aqui, veja bem, Juiz de Fora era conhecida como a Manchester Mineira, ou seja, era uma cidade extremamente industrial, né? E ela, de um tempo, nos anos 90 e início dos anos 2000, foi um desastre aqui, de uma quebradeira geral. Então a gente tá fazendo um recorte de tempo nesse período aí, né? Sim, 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 sim. Era um tempo que até minha mãe mesmo, na época, ela começou a montar loja. Minha mãe teve uma mini fábrica e tudo. Para você ver, é, ela saiu vamos colocar assim, de empresária, ela fechou tudo. Fechou tudo. Não tinha competição. Era impossível você competir. Você, para fabricar uma calça jeans, exemplo, custava R$ 10. O pessoal estava vendendo a 5. Nossa. Então, ou seja, como o fabricante vai fabricar algo que no custo dele sai mais caro que o preço de venda? É o que eu penso assim. O que que passa na cabeça do cara que, de repente, rapidamente ele vê o mercado dele, todo o mercado de trabalho dele desmoronar, né, cara? O que que deve passar na cabeça do cara? O cara deve se sentir perdido, né? No meu caso, foi assim, um pouco de desespero, e nessa época, só como é que a gente vai relembrando, foi a época que eu estava prestes a ser pai. É. Tava uma criança Engraçado que esses momentos sempre casam com outros casa momentos com da vida, né, outro. cara? Então, ou seja, minha filha estava para nascer, eu não tinha, ou já tinha nascido, eu não me recordo muito bem as datas específicas, mas galera, a gente está falando aí de coisa de 24 anos, 25 anos atrás, É isso aí. aproximadamente, ou mais. Então, hoje a minha filha está até casada já, 24 anos, já casou. Então eu tive uma ruptura aí muito grande. Mas nessa ruptura aí dessa parte de vendas e tudo, foi aonde eu ingressei de gaiato na área de comunicação visual. Aí começa a nasceu o Suede, né, cara? Rapaz, me explica aí da onde surgiu esse Suede aí, cara. Suede. S-U-E-D. Lê de trás para frente. Deus. Muito bom. É Deus. Suede nada mais, nada menos é Deus, meu sócio. Galera, tô recebendo aqui, ó. Tá, o cartãozinho aqui, é Deus, Esse né? aí Muito bom, é tá aqui. Deus. O que acontece? Foi minha base. É sempre minha base. Eu não conheço ao fundo a Bíblia. Eu conheço o que Deus vem fazendo na minha vida. Simplesmente isso. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Hoje, eu já tive vários situações que é só Deus. Entendeu? Hoje, para você, a gente como empreendedor, igual eu te falei, a gente acorda todo dia desempregado. Todo dia a gente acorda desempregado com um propósito de conseguir dar visibilidade, de conseguir ter algo ali na frente, porque é uma briga constante.
Eu sei que é muito bom, hoje, ser CLT, ter o seu dinheiro ali, é algo maravilhoso. Mas, infelizmente, o Brasil que a gente vive, o salário que é pago ao trabalhador é uma vergonha. Para você ter uma vida digna, uma vida bacana, para você pelo menos ir no mercado e falar assim, não vou olhar o preço do que eu estou comprando, é complicado. Você falou que o seu início foi no mercado têxtil, e qual foi a virada de chave para a comunicação visual? Qual que é o link disso aí? O link é o desespero. É Boa. desespero. Porque a partir do momento que você vê assim, não estou vendendo. Eu vi lá, vamos lá. Voltei lá, vi um anúncio de jornal. Serralheiro, eu nem sei o que é isso, Serralheiro? serralheiro. Preciso de serralheiro. Falei, vou lá. Fui lá. Cheguei lá. Um abraço, senhor Raimundo, parceiro, dono da Elo Letreiros, isso, parceiraço. A primeira pessoa me dá a oportunidade. Cheguei lá, precisa de serralheiro. Fui eu lá, cheguei lá. Ô, Bruno, serralheria. Eu, o que é serralheiro? Nem sabia o que era serralheiro. Cheguei lá e, não, você não é serralheiro. Não, eu tava vendo vaga, tô precisando, né? E tudo. Aí a filha dele, Bianca, olha só, como é que a memória minha até que tá boa. A Bianca falou assim: ó, gostei de seu pai, falei com meu pai. Meu pai, na mesma hora que eu fiz a entrevista de serralheiro, que eu fui reprovado, né? Porque eu não sou serralheiro, eu fui aprovado devido ao meu papo. E Sei. foi interessante para a filha do dono. Gostou Opa! de mim e falou assim: opa, aqui, ô pai, fulano de tal. Foi o tempo de eu sair, tava indo embora, eles me gritaram, eu voltei. Aí falou: meu pai quer falar com você. Aí eu fui lá conversar com o seu Raimundo. Seu Raimundo, abraço. Cheguei lá, conversei com ele e falou: Bruno, ó, posso te dar comissão, tá? Te dou comissão, mas não tem salário. Eu falei: pô, mas sem salário eu continuo trabalhando apertado aí no meu ramo aí e tudo. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vou te dar 50, 100 reais, sei lá o valor que era. Era um valor simbólico. E eu já tinha um carrinho na época. Aí cheguei lá, falei: isso aí é bom que vai dar servir para gasolina. Resumindo, faça a mínima ideia do que era letreiro, fazia a mínima ideia como fazia um letreiro, fazia a mínima ideia como vendia letreiro, e eu fiquei lá, o senhor Raimundo, eu doido para ir para a rua para conversar, né, para vender. Aí eu fiquei lá quase uma semana dentro da fábrica dele, para ele me mostrar como é que fazia isso, fazia aquilo. Lá eu conheci meu amigo Neilson, baixista. Aí, ó, Opa! baixista. O Neilson trabalhava lá para o seu Raimundo, é amigo meu até hoje. E, resumidamente, saí para vender. Depois do, do aprendizado, né, básico ali, para mim saber comunicar com um pouco. Resumindo, mas como eu fui, eu tipo assim, eu não vendo, eu converso e vejo o que que a pessoa precisa. Eu É, acho que isso acaba sendo um diferencial. para você vender, tem mais a ver com técnica ou com atitude? Hoje, eu acredito, pelo um pouco de experiência que eu tenho, tem a ver mais com humanização. Tem a ver mais com que você realmente se colocar no lugar do seu cliente. Boa. Só isso. Só isso. Enquanto você não tiver essa visão, você não vai vender, porque você está vendendo algo que você nem mesmo acredita. É. Aí que está o X da questão. Quando você se coloca e se propõe, a última coisa que eu estou pensando ali é em dinheiro, quando eu estou falando com meu cliente. Estou querendo ver o que, que ele está realmente precisando. E a partir dali, eu chego ao ponto, hoje eu falo com o meu cliente, se chegar ao ponto, se ele tem, eu dou, depois eu passo o orçamento para ele, e ele vem depois com um orçamento mais barato, no qual eu não consigo, eu sou o primeiro a falar, você pode fazer com essa pessoa, porque o orçamento dele eu não consigo cobrir. Aí que vem o diferencial. A pessoa muitas das vezes não faz. Faz comigo e paga um pouco mais Um caro. pouco mais caro. Por quê? A humanização, É, venda é questão de empatia, né, cara? Você tá se empatia. colocar no A local do. pessoa gostou, a pessoa às vezes tem cliente meu que hoje, graças a Deus, que fala, ô Bruno, faz, eu não quero nem saber o preço agora. Faz porque eu confio no seu trabalho. Porque
por mais, eu não sou perfeito não, tá, gente? Muito longe de ser perfeito, eu erro, eu tenho retrabalho, mas mesmo tendo retrabalho, eu vou entregar o meu melhor. E nem se for para mim tirar dinheiro do meu bolso para poder te entregar. Eu Boa. vou fazer o meu melhor. Eu acredito que eu só tô no mercado por causa disso. Nada mais. Pessoal, olha só. Chegou até aqui assistindo esse nosso podcast. Eu tô aqui aprendendo muita coisa com o Bruno aqui. Bate-papo extremamente edificante. Chegou até aqui, mas ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou e principalmente ainda não se inscreveu no nosso canal, você está completamente errado. Por favor, faça isso. E vamos tocar o barco aqui, né, Bruno? Sim, Bora pra frente. sem se inscrever aí, É com isso aí. certeza. Ô, Bruno, e qual foi o momento que você pensou assim, agora já tive minha experiência como no mercado têxtil, comecei aqui a minha vida agora como o cara da área de comunicação visual. Qual foi o momento que você pensou, falou assim, não, agora só depende de mim? Sim, só depende de mim. Foi o momento que eu me vi numa situação na qual foi muito engraçado. A gente estava falando quando eu comecei lá com o seu Raimundo. Eu não continuei com o seu Raimundo porque o seu Raimundo também estava passando por uma determinada dificuldade, que chegou ao ponto de ele virou para mim e falou assim: Bruno, eu não consigo te pagar comissão mais. Ou seja, eu já estava trabalhando por comissão e não tinha porque ele estava passando, às vezes, cliente que não pagou ele, enfim. Resumindo, então eu me vi numa situação, falei, gente, eu vou voltar para a parte têxtil, de vender, ou vou continuar com a mesma coisa, enfim. Porém, quem ia bate-papo com o cliente? Eu. Eu era o vendedor. E o que aconteceu? Meu telefone começou a tocar para as pessoas me pedindo algo. Então, acredito que essa foi vamos colocar uma virada de chave na qual eu falei. E um cliente virou para mim, eu não esqueço isso. Ele falou, Bruno, não, eu gostei muito do seu papo, gostei muito da sua... Resolve aí para mim, nem se for para você pedir para outra pessoa fazer. Eu preciso que você tome Então você se tornou um intermediário. Eu me tornei indiretamente um intermediário. Por quê? Imagine só, eu entregando para você um serviço no qual, primeiramente, eu não tenho computador. Segundamente, eu não sei desenhar. Eu não tenho computador nem sei desenhar. Você imagina só a virada, como é que a gente fica Mas você rindo conhecia assim. os caras. Mas eu conheci os caras. É isso aí. E a dor ali principal era, você imagina, às vezes a gente tá chegando no Dia das Mães. Você vê aí, às vezes você me liga, fala, ô Bruno, tô precisando de uma vitrine Dia das Mães, assim, assado. Aí eu vou, peço um desenhista, ou eu mesmo faço, se eu tiver mais tranquilo, e mando para você um layout para você aprovar. Antes eu não tinha isso. Para você receber o seu layout, muitas das vezes eu tirava 5, 10 reais do meu bolso para pagar um desenhista, para o desenhista criar para mim algo, para mim levar até você. E olha, eu não tinha impressora. Eu tinha que comprar, imprimir aquela impressora. E muitas vezes eu chegava lá e a dor. Ah, Bruno, você pode alterar isso aqui para mim? Nossa! Mas isso aí que você está falando é ouro. Vou te explicar por que é ouro. Porque todo mundo gosta de tudo pronto, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo editado, tudo não sei o quê. Cara, isso é realidade, meu irmão. Isso aí. Isso é vida. Isso é vida. Você tá entendendo? Isso aí é o dia a dia, meu irmão. É o dia a dia. É o que eu fico bravo, cara. Eu já fui em muito congresso disso e daquilo. Os caras trazem um negócio muito editado, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo funcionou perfeitamente. Eu prefiro uma história de realidade mesmo. Não. Então, meu amigo, você tá aí, olha, você tá pensando na sua vida, não tem um norte. Eu vou te falar, vou te dar uma ideia sobre o seu próximo nível. O Bruno acabou de falar um ouro aqui agora. Você pode ser um cara que é um intermediário. Você pode, porque você não precisa saber fazer tudo. Se você conhece o cara, entendeu? E aí é que eu falo, é saber abrir portas e fechar portas, né, cara? Fechar porta. E você falou algo aí, é onde as pessoas ganham mais dinheiro. É você saber quem tá precisando de algo e Unir quem os dois tem. mundos. Putz. É só isso. Esse é o grande lance. Já tomei uma água aqui. Esse é o grande lance. Porque muitas das vezes tem um cara que ficou milionário aí. Eu não sei o nome, enfim, mas eu li a história. O cara sabia quem precisava de um determinado terreno
E o cara sabia quem estava vendendo o terreno que aquela pessoa precisava. Ou seja, ele intermediou isso, ganhou milhões. É isso aí. É que eu falo, gente. O seu Instagram, a sua rede de contatos, isso é ouro, né? Para de ficar colocando tigrinho, essas coisas aí. Ah, não, você sai. Tigrinho? Tigrinho, você sai fora. Esse É, tigrinho aí ué. vai te levar pro buraco. Eu tenho Esquece um isso. amigo meu, rapaz, que Não. ele gosta muito de um time de futebol. E, poxa, a rede social do cara é só time de futebol. Nada contra, eu também Uhum. tenho o meu time, tá, gente? Mas uma vez ele se viu numa situação dessa, foi provado pela vida, é o que a gente fala, ele passou por um deserto muito grande de falta de emprego. A empresa que ele trabalhava fechou no Brasil e a profissão dele era uma profissão assim muito exótica, assim fora do comum. O cara era afinador de agulha de injeção. Que isso? Eu nem sabia Nem que sabia que existia exatamente. isso E o cara não conseguia se recolocar em lugar no nenhum. trabalho. Então ele teve uma dificuldade muito grande. Eu falei, meu amigo, vamos dar uma organizada aí, vamos ver os seus contatos e vamos começar a Isso aí. fazer o trabalho aí Isso aí. de intermediário, né? Isso É isso é o aí, cara. principal. É isso aí, gente. A gente tá caminhando aqui, vamos que vamos. E olha só, nessa virada de chave sua aí, cara, a gente tá falando aqui de vida real Uhum. mesmo. Você teve vontade de desistir? Todo dia. Boa resposta. É aqui, gente, Todo aqui a dia. coisa é Todo real. dia. Não. Você estava falando aí desses, como é que fala? Esses mentores, porque é muito fácil, né? Eles falam simplesmente que você é empresário, não, você não precisa colocar a mão em nada. Você tem que ter funcionário, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Meu querido, para você chegar num nível que é dessa fantasia que hoje o pessoal emana aí para todo lado, não, você coloca a pessoa para trabalhar para você, você faz isso aqui. Meu querido, não existe isso. Para você colocar a pessoa para trabalhar, primeiro a sua empresa tem que dar certo. Para você ter alguém trabalhando para você, as coisas têm que estar fluindo. Para você poder pagar essa pessoa. E se você quiser ter um diferencial, você tem que pagar bem essa pessoa. E se você quer um bom profissional, tem que pagar bem. Agora, você me pergunta uma coisa aí. Quantos funcionários eu tenho? Quantos funcionários você tem? Nenhum. É isso aí. Aí você vai falar assim, Bruno, mas que empresário é esse? Não, eu sou empresário que sinto muito te falar, meus concorrentes, que os meus concorrentes pagam o salário dos meus trabalhadores, porque os meus trabalhadores eles recebem por obra. Então, quando ele está lá trabalhando para os meus concorrentes que pagam mal, infelizmente, não é porque eles querem pagar mal, é porque, infelizmente, o governo. Sim. Hoje, você sabe, se você for colocar na ponta do lápis, eu não sei muito bem, o salário mínimo, para a pessoa pagar aquele salário mínimo por salário Existe uma trabalhador, ele série de paga encargos. N encargos. Então, o que, que eu tenho hoje? Hoje eu tenho grandes profissionais que são registrados, muitas das vezes para os meus concorrentes, que trabalham para mim nas horas vagas. E eles recebem muito bem para isso. Então, o que acontece? Eu uni o útil ao agradável. Eu sou empresário que teve mais de 15 funcionários, tá? Dentro do. Ah, não é grande coisa. Pô, mas você imagina uma pessoa que não dormia. Era eu. Imagina uma pessoa que não podia comer uma pizza no final de semana. Era eu, porque eu tinha boleto para pagar na segunda. Então eu era um empresário que estava arrebentando, vendendo, pagando todo mundo. Só não sobrava dinheiro para mim. Entendi. E aí você vem nessa crescente, cara. A gente tá acompanhando a sua história. Você vem nessa crescente e de repente você vem numa autoestrada acelerada, de repente você bate de frente pô, com uma carreta chamada depressão, que a Sim, gente falou aqui no início. É, uma coisa que eu falo assim, e a gente até chegou a comentar que a gente não sabe como que isso começa, sim. né? Ah, você tá. Como começa a dor de uma depressão? Nem tem dor, não tem? Como é que começa isso, pô? Não tem. A pior dor é a dor da alma. É você saber e querer fazer algo e o seu cérebro falando que você não vai conseguir fazer e não vai. É você não fazer o dia a dia. Todo mundo, por pior que seja, você levanta, de repente lava o rosto ou escova dente. Uns ou outros aí que pode pular essa parte aí, enfim, se levantar da cama.
a pessoa em depressão, ela não tem motivo, ela não quer levantar da cama, porque para ela não faz mais sentido. A gente tá chegando num momento, teve nesse tempo, nesses anos que você passou nesse problema muito grave, teve um dia que você considerou assim, não, esse dia foi o pior de todos. Esse dia foi o fundão mesmo do poço, esse dia foi o dia pior que eu passei. Olha, esse período, né? A gente tá falando de 2000, é coisa recente. Se você for parar pra pensar, quem olha assim, pô, o Bruno lá, feliz. Não, é algo indiretamente recente. Tá falando de 2021. Ó, 21, 2, 23, 24. No finalzinho de 24, sendo tratado, indo no psicólogo, fazendo terapia, tomando remédio, que as coisas começou a andar. A pior fase que teve foi a fase de querer tirar a própria vida. Essa foi a pior fase. Essa foi a pior fase. Porque realmente não faltou oportunidade. A gente faz loucura, tá? Liguei para o conhecido, querendo um arma emprestado, entendeu? Pra você ter ideia como é que o negócio vai. Vai caminhando, né? Vai caminhando. Então, isso é algo muito sério, gente. É muito sério. Fundo no poço, eu acredito que foi esse E dia. nessa sua Entendeu? rede de apoio que a gente falou, que foi a questão da família, eu sempre gosto de dizer o seguinte, eu sou um cara assim que eu tenho frases, eu tenho letras de músicas, assim, pedacinho só de letra de música, eu tenho frases, eu tenho trechos bíblicos que movem a minha vida. Então, é como se eu tivesse assim, uma trouxa, uma mochila, que se eu precisar daqueles itens ali, eu vou daqueles mesmos itens, eu não vou em outro. Teve alguma frase, alguma letra, algo que te impulsionou, cara, a sair desse buraco? Então, o que me impulsionou a sair desse buraco foi a questão, acredito, Deus mesmo, tá? Tem uma música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Então, eu acredito que nisso, eu acreditava muito, por mais que um pouquinho da minha fé foi abalada, eu acreditava nisso. Eu falei, meu Deus, tá na sua mão. E eu deixei na mão dele. Eu falei, eu não tenho força, não tenho força para sair de onde eu tô. Eu preciso que o Senhor me ajuda. E foi ali devagarinho, com muita fé, com muita oração. Agradeço todo mundo. A rede de apoio, essa rede de apoio é muito importante. Teve rede de apoio, por exemplo, Felipe. Abraço, Felipe Cipriano, da academia lá. Falou, Bruno, vem malhar. É muito importante. Tipo assim, pô, Bruno, mas você tá saindo da depressão, vai malhar. Tipo assim, acredito que para você não entrar, não deixe de malhar. Não deixa. Por mais difícil, é algo assim, sem explicação. E acredito que foi Deus, é Deus. Não, tipo assim, não tem explicação. Não tem explicação. Tá? Não tem, não tem. É algo que eu não quero que ninguém passe por isso. E se você estiver passando por isso, não deixe de falar. Isso é importante. Não deixe de falar e não deixe realmente de abrir o coração. E outra coisa que a gente estava falando, porque nós homens temos isso, né? Sim. Você não pode chorar. Eu não gosto nem de ir no médico, se for o caso, eu não vou nem no médico. Não, a gente não pode chorar. A gente não, se deixar, a gente não vai ao médico. A gente só vai no médico na hora que, de repente, você vê que o dedo caiu. Você falou, pô, o dedo caiu, agora eu vou ter que ir. Por quê? É a nossa função, né? A gente tem isso, a gente é homem, é provedor. Mas você, qual que é a sua rede de apoio? Quem vai te dar o ombro ali? Então, tem hora que você tem que ser humilde o suficiente para falar assim, e eu preciso de ajuda.
E você encarar isso é um circuito, né? É como se fosse, pegou curto ali a parte cerebral, não tá mandando do jeito que tinha que ter mandado, você só tá focando nas coisas negativas, sai dessa. Sai dessa. É muito, não é, tipo assim, eu falando sai dessa parece fácil. Não é fácil. Mas uma coisa eu posso falar. Fundo do poço é quando você fala assim, só depende de mim. E para você ver que só depende de você, pede ajuda a Deus, às pessoas, e num processo desse da depressão, chega uma hora que realmente só depende de você. Para você ver, a coisa é tão absurda. Sabe qual que era uma das minhas alegrias? Eu falando terapia outras vezes, eu não conseguia ir. Eu fazia online. Aí falou, Bruno, vai lá na sua varanda. Era um desespero. Aí eu consegui ir na varanda. Pô, 1 minuto de felicidade, cara. Cada degrauzinho Cada que você ia subindo. degrauzinho. Pra você ter ideia, o meu carro tava imundo. Imagina um carro abandonado. Era o meu. Sabe qual foi a minha alegria? No dia que eu consegui ir na garagem lavar meu carro. Pra você ver como é que o negócio é um processo tão longo. E agradeço muito o Felipe, um moleque novo. O moleque não deve ter nem 30 anos. Quer Me dizer, com acompanhou uma ali, ó. palavra, né, Me cara? acompanhava ali, ó. Ó, Bruno, vamos fazendo. É aquele negócio que você fala, mas eu vou no psicólogo, vou no terapeuta, isso é coisa pra doido. Não, doido é quem não procura. Sim. E sabendo que precisa. Isso não é vergonha, se for, você vai, toma remédio e tenha um acompanhamento. Sai, Bruno, vai lá, era meu papo. Você imagina a alegria de eu lavar um carro. Para você ver a importância, Uma coisa simples no dia coisa a dia, né, simples. cara? Aí é onde que a gente vê como a gente não valoriza a nossa vida. Que muitas das vezes a gente fica aí reclamando. Reclamando nada mais é do você clamar a Deus. Você está reclamando, clamando as suas dificuldades a Deus. Então, vamos agradecer, porque a gente tem muito disso. O BPN fala disso, mas agradeça ao ponto que você está hoje. Porque esse ponto que você está hoje, muitas das vezes é o sonho da outra pessoa que está ali te acompanhando. Verdade. Então agradeça onde você está hoje, para que você possa subir seu nível, para chegar onde você quer, você tem que passar por esse processo. Nada é fácil. Gente, a cada episódio pra gente aqui, a gente sempre teve esse compromisso de trazer histórias reais que realmente nos inspirem a atingir o próximo nível. Eu tenho certeza que tudo que a gente está falando aqui e a internet ela tem um alcance muito positivo nesse sentido, porque ela Sim. alcança pessoas 24 horas por dia em todo Sim. canto do planeta, né? E eu tenho certeza que alguém nesse momento está ouvindo ou está assistindo esse podcast Sim. e está sendo inspirado. Talvez essa pessoa está passando nesse exato momento Sim, com esse certeza. problema, né? Sim. E como é que a gente foi subindo, né? Você estava no fundo do poço, a gente foi subindo, já começa a enxergar a luz, Isso aí. né? Isso E a aí. coisa já começa a ficar visível, Isso aí. né? E você sai do poço. E como é que é essa saída? E como é que tá a sua vida agora, cara? Então, a minha vida hoje é maravilhosa. É maravilhoso. Eu falo o seguinte: se hoje o meu problema ou o seu problema é dinheiro, agradeça a Deus. Só isso que eu tenho para te dizer. E quais são os cuidados que Agradeça. você tem hoje para não voltar para o poço? Eu acredito que é estar com pessoas boas, estar com pessoas com pensamentos positivos, por mais que você. Muitas das vezes a gente fica com essa discriminação de falar assim: ah, eu não vou andar com fulano, porque fulano faz isso, faz aquilo. Se você sabe que fulano faz algo errado, você não tem que andar realmente com fulano, não. Você tem que andar com as pessoas que te fazem bem. O ambiente é tudo. O ambiente é tudo. Por mais que você queira ou fale, eu não vou. Eu não vou. Pergunta para sua mulher. O que ela acha daquele seu amigo? Tem nada contra solteiro que todo dia está com uma mulher e vai começar a passear com ele. Sim.
você vai começar a olhar para o seu casamento e falar assim, nossa, É, só tem uma mulher? Meu amigo um toda monte. semana tá com uma. Você vai começar a pensar o quê? Separar. Então, o ambiente Como que a nossa mente ela reage ao ambiente, né, reage ao cara? ambiente, com certeza. Reage. Interessante. Ô, Bruno, como que nasceu o conceito BPN? Que a gente chama de conceito BPN hoje. Uhum. Nasceu o seguinte, estava eu e meus amigos numa academia de bairro aqui de Juiz de Fora, nessas raízes, Sim, boa. tudo enferrujado, não sei o Tudo que, pô, pesado, essa aí. e tal. Se encostar, pega Só que a teto. gente tava, pega teto, a gente tava malhando lá, já tinha uns 10 anos que a gente malhava no mesmo lugar. Aí, cara, chegou um momento que a gente fala assim, pô, já testei, aprovei tudo que é tipo de aparelho aqui, e a gente tá precisando até mesmo para questão de estímulo, né, de músculo, testar outros equipamentos. Aí alguém falou assim, a gente precisa ir pro próximo nível. Eu catei essa frase para mim, e aí nós criamos o Bora para o Próximo Nível, que significa sair da nossa região de conforto e buscar outras experiências. Pergunta que eu faço, Bruno Suede, grande história. Obrigado. Rapaz, qual é o próximo nível do Bruno? Próximo nível é você que está me assistindo e que em alguma frase, em algum momento, se sentiu inspirado a sair da sua fase de conforto. Resolveu de repente empreender. Resolveu de repente sair de casa e procurar um emprego, porque tem muitas pessoas hoje. Meu próximo nível é ser visto e de repente ser inspiração para outra pessoa. Esse é meu próximo nível. Se a pessoa olhar para mim e falar assim um dia e olhar assim, pô, gostaria de ser igual o Bruno, eu gostaria de ter a mesma atitude ou de repente ter algo que a gente possa demonstrar para outra pessoa, eu acredito que isso, meu próximo nível é ser inspiração para as outras pessoas. Esse é meu próximo nível. Boa, toca aí, meu chapa. Eu que Meu amigo, agradeço, tá? muito obrigado pela Pô, sua eu que presença aí. agradeço. Pô, foi muito bom. Pessoal, olha, chegou até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E olha, eu estou separando aqui um momento também para as pessoas que nos apoiam. Muita gente pergunta, Jefferson, como é que eu faço para apoiar o projeto BPN? Nós temos empresas que confiam no nosso trabalho e uma delas é o IBMEC, tá? E eu quero te convidar, se você ainda não fez uma pós-graduação, faça a pós-graduação na maior e melhor escola de negócios do Brasil. Ok, pessoal? Também estou deixando aqui nos créditos deste vídeo o link para você baixar o e-book Bora para o Próximo Nível. Brunão, muito obrigado. História linda, maravilhosa. Pessoal, como eu sempre digo, bora para o próximo nível.